E aí, galera, tudo bem? Bom dia. Mais uma aula de física com o professor Luiz Antônio. Hoje a gente está aqui para falar de máquinas térmicas, né? São aquelas máquinas que, através do calor, vão produzir trabalho. Então, o calor é uma forma de energia, claro, né? Então, essa forma de energia ela pode se transformar em outras formas de energia, inclusive em trabalho. Então, estamos aqui falar sobre isso hoje e sobre o ciclo de Carnot, que é um dos ciclos utilizados para o funcionamento de máquinas térmicas, ok? É um ciclo idealizado, né? Não é utilizado. Ele é idealizado para entender como funcionaria uma máquina térmica no modelo ideal. Beleza? Então vamos lá. Eu vou expor aqui alguns slides para que a gente possa agora explicar sobre o assunto de uma maneira mais dinâmica, né? Vamos lá? Máquinas térmicas e o ciclo de Carnot. O ponto aqui é o seguinte, galera. A gente precisa primeiro entender que numa máquina térmica, o funcionamento de uma máquina térmica nunca vai poder ser ideal. Ou seja, existe uma lei, que é a segunda lei da termodinâmica, que proíbe algumas coisas. Dentre elas é o funcionamento de uma máquina térmica 100%, ou seja, que tem a eficiência, o rendimento de 100%. Então, a segunda lei da termodinâmica, a gente já falou em outras aulas, então eu vou trazer aqui alguns enunciados para a gente lembrar sobre a segunda lei da termodinâmica. Um dos enunciados: é impossível a construção de um dispositivo que, por si só, e sem intervenção do meio exterior, consiga transferir calor de um corpo para o outro de temperatura mais elevada. Ou seja, é impossível a gente transferir calor de um corpo mais frio para o mais quente naturalmente, né? Sem interferência externa, sem que a gente precise interferir no processo. Segundo enunciado, é impossível a construção de um dispositivo que, por si só, sem intervenção do meio exterior, consiga transformar integralmente calor em trabalho. Todos esses enunciados, gente, são enunciados da segunda lei termodinâmica, e todos eles, um leva ao outro, né, de uma maneira lógica. Então, é impossível a gente construir aqui uma máquina que transforme totalmente calor em trabalho, ou seja, a energia que está lá em forma de calor, ela não vai poder ser transformada em energia útil completamente. Uma parte é sempre perdida, uma parte é sempre jogada fora, né? Até porque o calor ele está relacionado à entropia. Então, a mudança de entropia, o aumento de entropia de um sistema torna aquele processo ali, além de irreversível, torna aquele processo um processo que não há possibilidade naquele processo de transformar todo o trabalho em calor, aliás, todo o calor em trabalho, porque há sempre perda de energia, há sempre aumento da desordem, né, devido ao calor sendo transferido de um lugar para outro. Terceiro enunciado: para haver conversão contínua de calor em trabalho, um sistema deve realizar ciclos entre fontes quentes e frias, continuamente. Ou seja, toda máquina térmica, esse enunciado é o mais importante para essa aula de hoje. Toda máquina térmica, por si só, ela já é uma máquina, significa que ela tem um funcionamento contínuo, então ela precisa realizar ciclos. Ou seja, aquece, um trabalho é realizado, ela precisa voltar para a situação inicial para aquecer novamente e realizar o trabalho. Então, ela precisa ficar realizando um trabalho, funcionando em ciclos, né? Isso é a definição de uma máquina, de um funcionamento contínuo, né? Então, essa questão, esse enunciado de Carnot, ele fala o seguinte: para haver conversão contínua de calor em trabalho, o sistema realiza ciclos. E é exatamente a realização desses ciclos, no caso da máquina de Carnot, por exemplo, que impede que todo o calor seja transformado em trabalho. Porque durante o ciclo, a máquina recebe calor, transforma em trabalho. Só que ao retornar para a posição inicial do ciclo, ela precisa jogar calor fora. Ela precisa ter uma perda de calor no processo para que o ciclo se mantenha em funcionamento o tempo todo, ok? Então a ideia aqui é a seguinte, galera. A ideia é que a gente possa falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Quarto tópico: não é possível que um dispositivo térmico tenha um rendimento de 100%, ou seja, por menor que seja, sempre há uma quantidade de calor que não se transforma em trabalho efetivo. Esse enunciado basicamente está se referindo ao terceiro, né? Falando um pouco sobre o terceiro aqui, uma consequência do terceiro enunciado. Não é possível transformar 100% do nosso calor em trabalho. Haverá uma perda. E essa perda está relacionada exatamente ao fato de o ciclo ser contínuo, né? A máquina tem que funcionar em ciclos. Então, no momento ela recebe calor, em outro momento ela vai ter que doar calor para o meio externo. Okay? Portanto, uma parte do calor não vai ser usada para se transformar em trabalho.
Isso é enunciado da segunda lei da termodinâmica, são enunciados da segunda lei da termodinâmica, né? E esses enunciados, eles funcionam da seguinte maneira: todos eles têm uma conexão entre si, né? Há como levar, logicamente ou matematicamente, cada argumento para chegar no enunciado posterior. Então, cabe uma pesquisa sobre isso, não quero mais me ater a esse momento, né? Eu quero falar mais sobre a máquina térmica especificamente nessa aula de hoje. Então, vamos lá. Esquema de uma máquina térmica, gente. Qual é o esquema de uma máquina térmica? Observem. Essa vela aqui, ela vai aquecer o gás ou o ar ou alguma coisa que tiver aqui dentro dessa região por onde eu estou passando o mouse. Ó. Quando aquece, há uma expansão e essa expansão vai empurrar esse pistão verde. Quando esse pistão verde é empurrado, ele vai girar uma roda, aqui está fazendo uma polia sendo girada, e através desses mecanismos aqui, ó, ele vai levar a uma realização de movimento em forma de trabalho aqui, ó, levantar um objeto e jogar o objeto para baixo novamente. Isso é o trabalho sendo realizado. Pode ser, por exemplo, que isso seja uma máquina de moer e esse objeto ele vai realizar um trabalho de moer alguma coisa, né? Está realizando um deslocamento através de uma força. Então, galera, eu vou agora identificar nessa máquina quem é quem, só para vocês entenderem melhor. Fonte de calor Q1. O que é Q1, galera? É a quantidade de calor que essa chama está lançando lá para dentro desse recipiente, para que o gás que está aqui dentro se expanda, ou então para que haja uma explosão do combustível interno ali, né? Então, esse calor aqui sendo lançado lá para dentro é o Q1, né? É a fonte quente, a gente vai chamar essa fonte de fonte quente, porque ela propicia o aumento da temperatura aqui nessa região, né? Ela leva calor lá para dentro, nessa região aqui, né? Outro ponto, quando esse objeto está funcionando, enquanto isso está acontecendo, o calor também está saindo daqui. Por quê, professor? Um dos enunciados lá da segunda lei da termodinâmica nos dizia o seguinte, galera. Calor flui naturalmente da fonte quente para a fonte fria. Ou seja, se esse ambiente externo ele está aqui mais frio ou menos quente do que esse ambiente interno, então naturalmente calor vai sair dessa região e ser lançado para fora, ok? Então o que a gente precisa entender aqui? Que tem calor sendo lançado para o lado de fora, ou seja, esse é o calor Q2 que vai da fonte quente para a fonte fria. É como se o sistema devolvesse para o lado de fora calor à medida que esse pistão ele retorna para a posição dele, né? Esse pistão, quando retorna, ele comprime. Então, calor é lançado para fora. Em forma de calor, essa energia é dissipada, então a gente não tem toda a energia que entrou aqui sendo transformada em trabalho, porque uma parte é lançada para fora. Ou seja, ó, fonte quente é a vela, nesse caso. O nosso sistema que vai expandir aqui dentro, né? Transformando a temperatura, a expansão aqui, o calor, em trabalho. E essa parte de fora aqui é o que a gente chama de fonte fria, é um lugar mais frio do que a parte interna, então o calor vai sair. Então, calor entra de um jeito e sai pelo outro lado aqui. O restante de energia é transformado em trabalho. Beleza, galera? Então, aqui, ó, dando continuidade, coloquei esse energia cinética aqui, por quê? Porque conforme isso aqui expande, está havendo movimento, então está gerando um movimento de rotação aqui, ó, isso é energia cinética, energia de movimento. E essa energia cinética de rotação está fazendo com que esse objeto se mova, ou seja, produzindo um trabalho. Beleza, galera? Então, esse é o esquema de uma máquina térmica. Aquecimento, há uma perda de calor, mas o que sobra de calor aqui dentro gera movimento, ou seja, produz energia cinética, transformando em trabalho. Então, onde está a segunda lei da termodinâmica aqui, galera? Nessa perda de calor aqui, ó, a máquina lançando calor para fora. Infelizmente, não há como produzir a máquina que não lance, porque ela vai funcionar em ciclos. Toda vez que ela retornar para a posição inicial, ela vai estar lançando calor para fora de alguma maneira. Beleza, galera? Então, essa não é uma falha de tecnologia, é um problema tecnológico. É o fato de funcionar em ciclos, é um problema teórico, funciona em ciclos. Então, não é possível a gente transformar toda a energia que entrou em trabalho, porque uma parte vai ser lançada para o meio externo quando o ciclo estiver se fechando para começar de novo, ok?
Vamos lá. Esquema de uma máquina térmica. Um esquema mais teórico agora, né? Do que eu mostrei ali, ó. Temos uma fonte quente, um forno ou uma vela, como eu mostrei ali, está lançando calor Q1 para dentro da máquina, que é aquela parte que está expandindo, que eu mostrei para vocês. O que vai ser feito com esse calor Q1 que está vindo da fonte quente? A máquina vai fazer duas coisas. Primeiro, produzir trabalho, que é aquele movimento. Segundo, lançar para a fonte fria, que é a parte externa da máquina. Lançar um pouco de calor embora para o ambiente externo. Então vamos lá, ó. Se adaptem à linguagem. Fonte quente é o forno, que está produzindo calor para a máquina funcionar. Segunda coisa, fonte fria é o meio externo da máquina. É para onde o calor está sendo lançado, o calor que não é utilizado está sendo lançado para a fonte fria, porque o calor vai direto do meio mais quente para o menos quente, então, ou mais frio, né? Então, essa fonte fria aqui é exatamente a região para onde o calor está sendo lançado, o calor que não é usado, o calor dissipado. A palavra dissipado que é a dissipação, a perda. Não há utilização completa do calor que entrou. Então, galera, isso aqui é fácil a gente fazer uma equaçãozinha aqui, ó. Se o calor Q1 é transformado em trabalho e Q2, então o Q1 vai ter que ser igual à soma do trabalho realizado mais o Q2. Porque o que acontece? O Q1 ele é dividido em duas partes. É como se eu falasse assim, ó, entra 100 aqui, 30 vai para cá e 70 vem para cá. Então, ó, 100 é igual a 30 mais 70. Porque o que se transforma nessas duas perninhas é o que entrou por aqui. Mas, por enquanto, isso é só o esquema. Não vamos pensar em continha. Só para vocês já se ligarem na equação de energia que vai aparecer mais para frente aí. Então, beleza? Esse é um esquema de uma máquina térmica, né? Esse esquema, ele esquematiza bem essa parte aqui, né? Esse slide, esse GIF que eu preparei aqui para vocês, ó. Fonte de calor Q1, fonte quente lançando para a máquina, trabalho sendo realizado e calor sendo lançado para o lado de fora. Esse é o esquema de uma máquina térmica, beleza? Então tá aí. Vamos lá. Calor fornecido para a máquina Q1, só para identificar. Trabalho realizado pela máquina. Usei essa letra T, mas normalmente usa a letra tal, tá? Só que como nesse esquema tem a letra T aqui, ó, para trabalho, então eu coloquei T, mas normalmente se usa a letra tal, que é como se fosse um 2 de cabeça para baixo, letra tal, né? É um símbolo assim, né? Um símbolo tipo um J, assim, um negócio diferente. Vocês já viram por aí, né? Em outras aulas minhas. Mas esse aqui é o trabalho realizado. Terceiro, calor dissipado no processo, Q2, como eu falei para vocês, lançado para fora da máquina, para o que a gente chama de fonte fria, que é o ambiente externo, né? E, por fim, aquela equação que eu falei, ó, o trabalho realizado é igual ao que entra menos o que foi lançado embora. Claro, entrou 100, eu joguei 30 embora, sobrou 70 para fazer trabalho. Então, o trabalho vai ser o 100 que entrou, menos o 30 que foi lançado embora. Trabalho é igual ao que entrou, menos o que a gente perdeu. Se pensar em dinheiro fica mais fácil. Eu ganhei 100 reais, aqui ó, entrou 100 reais aqui, né? Eu usei aqui de uma forma útil 70 e 30 eu perdi para alguma coisa, sei lá, perdi, caiu no chão, no caminho, né? Então, é isso. A máquina térmica, se a gente pensasse na parte econômica de uma maneira bem simples, é assim. Vamos pensar no país, no Brasil, né? A gente paga aqui 100 de imposto, uma porcentagem muito baixinha aqui é transformada em utilidades para a população, para a sociedade, né? Que é útil. E a outra parte é dissipada em forma de desvio de verba, né? E a gente já sabe mais ou menos o que acontece em muitos casos, né? Mas tem gente honesta por aí também. Então tem localiza. A máquina térmica é interessante porque ela explica mais ou menos como acontece essa coisa do dinheiro ser perdido para algum lugar, né? Nessa questão econômica. Assim, alguém está levando dinheiro, porque não é o total que está entrando que está sendo transformado em trabalho, está tendo perdas aqui. E uma máquina térmica é como se fosse um país governado por pessoas corruptas, uma cidade, um estado, ou uma casa, ou qualquer lugar que tem um corrupto, né? Assim, o dinheiro entra, uma parte é útil, a outra parte, infelizmente, é desviada, jogada fora para algum outro lugar. Beleza, galera? Então, como é essa equação? Aquilo que é útil é igual ao que entrou, menos o que foi perdido
aqui para o ambiente externo. Brincadeiras à parte, dessa parte de né, pessoas corruptas e tudo, mas tomara que essa ideia tenha ajudado a entender mais ou menos o funcionamento dessa equação aqui, para a máquina térmica. Então, continuando, rendimento de uma máquina térmica. A gente vai falar de rendimento ou eficiência, também usa-se muito a palavra eficiência da máquina térmica. O que é a eficiência, o rendimento de uma máquina térmica, gente? O rendimento é a parte da energia recebida que se torna útil. Quando eu digo a parte que se torna útil, eu estou falando de uma fração, porque não é toda a energia que ela recebeu que foi útil para realizar trabalho, apenas uma parte dela, uma fração dela, um percentual. Não é 100%, como eu já disse antes, né? Então, esse valor ele costuma ser escrito em porcentagem. Beleza, galera? Então, só para vocês entenderem, eu coloquei um exemplinho aqui, ó. Se a máquina recebe 100 joules de calor proveniente da fonte quente e utiliza apenas 30 joules, então utilizou 30 de 100. Isso é, 30% é o seu rendimento. Por quê? Recebeu 100, usou 30. Professor, e os outros 70? Os outros 70 foi lançado para o meio externo, foi perdido de alguma maneira. Então, o que é o rendimento? É uma questão de quanto o que você tem útil e quanto que você tinha antes no total, quanto aquilo te custou. Para você ter 30 joules úteis, você precisou injetar 100 joules, porque 70 é lançado embora nessa máquina, nesse exemplo. Então, lá, se ele usou 30 de 100, então o rendimento dela é 30 por 100. 30%. Ok, galera? 30 por 100 é 30 para cada 100. 30%. Beleza? Então, esse é um exemplo muito simplesinho sobre a situação que eu estou querendo explicar. O que é o rendimento? Rendimento é, matematicamente, a divisão entre o que é útil e o total. Foi útil 30. O total que eu tinha para usar era 100, mas só foi útil 30. Então, o que foi útil foi 30%. O rendimento ou eficiência da máquina é 30% nesse exemplo. Matematicando aqui a situação, né? Equação matemática é para isso? Será? Eu acho que não, né, gente? Eu não sei. Eu sou mais a favor do raciocínio, né? Raciocinar em vez de usar. Às vezes, uma equação, uma fórmula matemática a mais na sua cabeça é só para te confundir. Você vai esquecer. O que vale mais é o conceito, é lembrar o que é rendimento. É a parte que é útil, é a porcentagem que foi útil do total, né? Mas se você preferir usar uma equação matemática, rendimento se usa essa letra grega, eta. O nome dessa letra grega é eta, tá? Tem muita gente falando nomes errados por aí. Parece um N, mas é uma letra grega. É um Nzinho mais rebuscado, digamos assim, mas é um eta, é uma letra grega. Aqui em cima, ó, no numerador dessa equação é o trabalho realizado. É a letra tau, é uma letra grega também, que é usada para trabalho. E aqui no quociente, aqui na parte de baixo, no denominador da parte da fração aqui, Q1 é o calor que foi recebido pela máquina, aquele calor que entrou. Então, ó, isso aqui é a energia que a máquina recebeu total. Isso aqui é a parte que foi útil em forma de trabalho. Então, como é que calcula o rendimento? O rendimento se calcula dividindo a parte útil, que é o trabalho, pela parte do calor recebido. Beleza? Então, olhando para esse exemplo de cima, ó, 30 seria o trabalho e 100 o calor total recebido pela máquina. 30 dividido por 100 daria 0,3. Aí, se você transformar 0,3 em porcentagem, é só multiplicar por 100, que vira 30. Então, ficaria 30%, beleza? Então, só para vocês entenderem, se você quiser colocar em porcentagem, você pega a equação anterior que está aqui, ó, e multiplica por 100, que vira porcentagem. Beleza, galera? Então, rendimento é o trabalho que a máquina realizou dividido pelo calor que ela recebeu do meio da fonte quente, que a gente chama de Q1 esse calor, né? Rendimento da máquina. Beleza? Aqui nesse trabalho, a gente pode, em vez de... A questão pode não dar o trabalho para a gente. Ela pode dizer que a máquina recebeu Q1 e perdeu Q2. Mas se ela recebeu Q1 da fonte quente e jogou Q2 embora para a fonte fria, então é só subtrair esses valores, como a gente viu, que a gente descobre o trabalho realizado. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos continuar nossos slides. Espero que tenha sido útil esse slide para explicar o que é o rendimento. Geralmente, galera, quando aparece uma questão de máquinas térmicas, vai pedir rendimento. Vai falar sobre o rendimento, o trabalho, o calor da fonte quente, o calor da fonte fria, beleza? Então, esse slide é um dos principais aqui.
Ciclo de Carnot, galera. O ciclo de Carnot, eu descrevi aqui, né, com as minhas palavras, é um ciclo particular que idealiza uma máquina térmica com o máximo de rendimento possível. O que Carnot fez? Ele, trabalhando nisso, decidiu descobrir qual seria o máximo rendimento que a máquina térmica poderia gerar, já que 100% não era possível, né? Então, ele entendeu que o melhor ciclo, o ciclo mais eficiente, é aquele no qual não há dissipação ali de energia de uma forma de perdas de energia, né? A máquina vai ter que lançar calor para fora, mas que seja essa a única perda, né? Então, esse é o melhor caso, é o melhor dos mundos para a máquina térmica. Ela não vai perder energia em forma de atrito, não vai perder energia em forma de um monte de outra coisa. Ela só vai lançar calor para fora para que ela retorne ao ponto inicial, beleza? Então, nessa situação não há mudança, não há aumento de entropia do sistema total, que é máquina mais o universo que está em volta dela, ok? Não há variação da entropia, é um processo cíclico, ok? É um processo em que vai ter um calor lançado para fora, mas devido ao fato da máquina ter que retornar para a posição inicial. Então, esse Nicolas Sadi Carnot, ele pensou nisso, né? E aí eu trago para vocês como funciona o ciclo de Carnot. Tadinho, esse infiel aqui, ele morreu com 36 anos, né? Reza a lenda que morreu com problema de cólera e tal. Mas ele deixou esse trabalho muito útil para a gente, para a termodinâmica. E é muito interessante a gente estudar um pouco sobre isso. Ciclo de Carnot, como funciona, galera? Ó, no gráfico de pressão por volume, esse seria o ciclo de Carnot. Ó. A máquina térmica, ela vai do ponto A para o B. Quando ela vem do ponto A para o B aqui, é um processo que a gente chama de isotérmico, né? Onde a máquina não tem mudança de temperatura. Há uma redução do volume e um aumento, aliás, uma redução da pressão e um aumento do volume, sem mudar de temperatura. Do B para o C, acontece um outro processo que é adiabático. Ou seja, nesse caminho aqui não há mudança, não há recebimento nem doação de calor, né? Depois a máquina retorna para um ponto anterior aqui, ó. Nesse retorno que também é isotérmico, assim como o de cima, as duas linhas vermelhas são isotérmicas. Nesse retorno é que é o problema, porque ela precisa voltar para o ponto inicial. E esse retorno aqui é um caminho por onde o sistema manda calor embora. Uma vez que o volume está diminuindo e a pressão aumentando, para que a temperatura não mude, é preciso que a máquina jogue calor para o lado de fora. E aí que está o ponto. É por isso que não dá para ter 100% de rendimento na máquina térmica, porque vai ter perda de calor nesse processo de C para D. E depois de D para A, outra adiabática, onde não há troca de calor. Então, onde há troca de calor no processo desse ciclo de Carnot? De A para B e de C para D. De A para B, a máquina está recebendo calor da fonte quente. Aí começa a expansão, o volume vai aumentando. Por isso, ó, de A para B, o volume aumenta. De B para C aqui, o volume continua aumentando um pouco, mas sem trocas de calor. Ok? Depois, o retorno, onde a máquina volta para o seu volume inicial ali, né? Ela volta para um volumezinho menor, não inicial, porque o inicial lá no ponto A, né? Ela volta diminuindo seu volume aqui. E quando ela reduz o volume, ela está pressionando o gás ali. E para que não haja variação de temperatura, vai ter que lançar calor embora. Beleza? E depois, do ponto D para o A, é possível retornar através de uma diabática, sem perdas de calor. Então, esse diagrama é um diagrama do ciclo de Carnot. Beleza? Para explicar o que eu acabei de falar, de A para B, uma isotérmica, onde entra calor no sistema, onde o sistema está recebendo calor da fonte quente. De B para C, continua uma expansão aqui, adiabática, mas nessa expansão adiabática não tem variação da entropia, não tem variação de calor, né? É um processo aqui sem perda ou recebimento de calor, é só uma expansão onde o volume diminui, aliás, onde o volume aumenta na mesma proporção que a pressão está diminuindo, beleza? Então, vamos lá, de C para D, uma compressão isotérmica, e aqui que é o derrame todo, galera, aqui que é o triste do problema, porque aqui há perda de calor, a máquina vai jogar calor embora. Então, esse é o momento que a máquina joga calor de dentro para a parte de fora, para onde a gente chama de fonte fria, lembra? Aqui no nosso GIFzinho. E depois, a continuidade do final do processo para retornar para o ponto A.
Então, onde está o problema? Por que essa máquina não tem 100% de rendimento? Porque quando entra calor aqui e ela sofre uma expansão realizando trabalho, ok, ela vai ter que voltar para o seu estado inicial. Então, ela vai ter que ter uma redução do seu volume. E nessa redução, não há como evitar, o calor vai ser lançado embora, uma parte dele. O que sobrou vai ser o que a gente chama de trabalho realizado pelo gás ou pelo nosso sistema físico. E só para vocês lembrarem, numa transformação cíclica, o trabalho realizado é a área interna dessa região fechada, né? Em todo o ciclo termodinâmico, num diagrama de pressão por volume, o trabalho é igual à área interna do ciclo, beleza? Então, esse é o nosso ciclo de Carnot, né? Esse é o processo pelo qual um gás vai realizar o máximo de trabalho possível com o calor que ele recebe, que não é 100% do calor que vai virar trabalho, uma parte é perdida, que é esse Q2 aí que está sendo jogado fora. Beleza, galera? Parte matemática do ciclo de Carnot. Rendimento. Já é aquela fórmula que eu coloquei antecipadamente. Ó, trabalho realizado dividido pelo calor que a máquina recebeu da fonte quente. Podemos escrever de outra maneira. Olha, observa. Em vez de trabalho, posso colocar Q1 menos Q2. Por quê, professor? Porque o trabalho é a quantidade de calor recebida menos aquela que foi perdida. Você recebeu 100 e perdeu 30. O trabalho vai ser quanto, galera? 70. Então, essa é a quantidade de calor recebida, essa é a quantidade de calor jogada fora. Beleza? Então, dessa equação para essa, eu mudei só isso. Por quê? Porque o problema, às vezes, pode falar, a máquina realizou tantos joules de trabalho. Então, você vai usar essa fórmula. Se o problema falar que a máquina recebeu uma quantidade de calor e perdeu outra, então você vai ter que usar essa fórmula para facilitar a sua vida, né? Mas é muito simples de entender, né? Isso aqui também, tanto faz isso aí. Aí, o próximo passo é entender o seguinte, galera, que se Q1 menos Q2 dividido por Q1 pode ser separado em forma de duas frações de mesmo denominador, ficaria dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1, né? Aquele processo de separar as frações. Mas como tem um denominador só, é o mesmo para os dois. Só que Q1 dividido por Q1 dá 1. Então, ficaria 1 menos Q2 dividido por Q1. Isso aqui, ó, que eu estou falando para vocês. Ó. Então, se você dividir Q1 por Q1, dá 1. Menos Q2 dividido por Q1, que está aqui. Beleza, galera? Então, todas essas equações podem ser usadas para resolver os problemas. Basta você identificar que vai ser mais fácil para você ou que a questão te dá os dados, né? Então, é simples. Não é uma ideia, é uma questão de decorar, uma questão de compreender que o rendimento é o trabalho, ou seja, o que é útil dividido pelo total recebido. Só que o que é útil é igual àquilo que foi recebido menos o que foi perdido, né? E aí, matematicamente, se você separar os denominadores, você chega nessa de baixo aqui. Se você preferir decorar, ótimo. Se preferir entender, melhor ainda. Ok? Então, vamos para o próximo passo. Próximo passo aqui. Vamos lá. Continuando o nosso processo. Nessa aula, a gente está definindo um pouco sobre o que é o calor, como funciona, né? Tudo isso. E a questão do trabalho realizado, qual o processo, rendimento. Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, gente está falando de uma coisa muito simples. A gente está falando de uma máquina que funciona recebendo energia, utilizando uma parte e jogando uma parte fora. É basicamente isso. E aí gera essas equações que são simples. Beleza? Só, galera, que o Carnot, isso aqui vale para qualquer máquina térmica, ó, mas o Carnot ele pensou o seguinte, mas para que a variação total da entropia do processo seja nula, ele identificou que quando não há variação de entropia, o processo é o mais eficiente possível. E nessa situação, ele identificou o seguinte, que quando a variação da entropia é nula, essa equação aqui é válida, galera. Então, a razão entre Q2 e Q1, que está aqui nessa equação, ó, ela é proporcional à razão entre a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. Então, em vez de colocar calor, ele trocou por temperatura aqui, ó. E aí você, quando a gente trocar isso aqui, a gente vai estar falando da máquina térmica mais eficiente possível, né? Como Carnot previu. Então, trocando nessa equação final aqui, ó, nessa equação 1 menos Q2 sobre Q1,
Se tirarmos o Q2 e o Q1, colocar a temperatura da T2 e T1, então a gente vai ter a máquina de mais rendimento possível, né? Por exemplo, utilizando o ciclo de Carnot. Ok, galera? Então, se falar, professor, eu quero o máximo rendimento possível de uma máquina numa questão, ou se falar assim, ó, a máquina realiza um ciclo de Carnot, então você vai utilizar essa equação de baixo, cujas variáveis aqui são as temperaturas, beleza? Se falar que é uma máquina térmica qualquer, inclusive se for uma máquina de Carnot, independente, mas ele está falando sobre calor, então você vai usar essas equações, qualquer uma dessas equações de cima, ok, galera? Então, só para identificar a situação aí de que Carnot, para ter uma máquina térmica com maior eficiência possível, ele fez alguns cálculos em que a variação total da entropia fosse nula. E nesses cálculos ele chegou a essa razão, a essa proporção entre calor e temperatura, que só é válida para situações onde não há variação da entropia, e aí vai ter o máximo de eficiência possível. Resumindo, o que é o máximo de eficiência possível numa máquina térmica? É o caso em que ela não joga calor para o lado de fora por motivos como atrito, forças dissipativas, né, ali, perda de dissipação. Ela joga calor para fora só para que ela retorne para o ponto inicial. E quando isso vai acontecer? Quando não houver variação da entropia do sistema, da desordem, né? Porque atrito gera aumento de entropia, mais o que? Qualquer força dessas que dissipa energia gera aumento de entropia. Então, quando não tem essas forças, não tem mudança de entropia. E aí a gente chega nessa conclusão aqui de baixo, beleza, galera? Que é o caso de Carnot. Então, essa é a máquina, a máxima eficiência de uma máquina térmica, e só é possível se a gente não tiver variação da entropia. E aí, galera, vamos tentar entender quando isso aqui daria 100%. Se esse termo aqui está sendo... 1 equivale a 100%. Né? Se a gente tivesse só 1 aqui, 1 é igual a 100 dividido por 100. 1 é 100%. Mas para esse rendimento dar igual a 1, a gente não poderia ter esse termo aqui. Ou seja, o que estou falando para vocês? Que para que seja 100%, o T2 deveria ser 0 Kelvin. Lembre-se que a gente está usando sempre temperatura em Kelvin nessas questões termodinâmicas, tá, gente? Então, T2 deveria ser 0 Kelvin, mas como não é possível chegar em 0 Kelvin para uma fonte, para uma região fria do lado externo da máquina, então não é possível ter 100% de rendimento. Ok, galera? Então, matematicamente falando, só dá para ter 100% de rendimento se a fonte fria, o ambiente externo para onde o calor está sendo lançado, tivesse em 0 de temperatura, 0 Kelvin. Como sabemos que 0 Kelvin é uma temperatura inatingível, ou seja, estamos dizendo também que o 100% de rendimento é inatingível. Beleza, galera? Então é isso aí. Esse é o nosso processo da aula de hoje. Tem aqui uma questão separada, mas eu vou finalizar, eu vou dar um stop aqui, né? Vou finalizar porque já foi grande demais essa aula. Depois eu vou fazer a aula de exercícios, ok? Com alguns 3 ou 4 exercícios para a gente entender um pouco sobre o assunto. Obrigado a todos, espero que tenha sido útil, né? Qualquer coisa, tirem as suas dúvidas. Muitos links, manda mensagem, tá? Ok, obrigado. Beijinho nas crianças.